Olá, tudo bem? Eu sou Mara Ramão. Eu sou Leila Martins. E estamos aqui para falar sobre o reconhecimento da atividade rural anterior aos 12 anos de idade. Antes disso, gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, Nádia Andrade Neves, seguir a gente na página do Facebook, @Andrade Neves. Deixe o seu like e ative o sininho e você estará sempre sendo notificado assim que entrar um assunto novo no nosso canal. Trazendo para você então mais uma notícia, para todos os que são segurados aí do INSS, a notícia de que no último dia 17 de junho o Superior Tribunal de Justiça aplicou aí uma decisão em agravo interno, reconhecendo para um segurado do Regime Geral de Previdência Social a possibilidade de reconhecimento do tempo de atividade rural anterior aos 12 anos. Era comum o tempo rural ser reconhecido a partir desse marco etário. Até porque se tratava de um entendimento pacífico das cortes superiores e seguido também pelos juízes de primeiro grau. Exato. Em 2018 já foi proferida pelo nosso Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região, uma decisão também nesse sentido, prevendo aí a possibilidade de o segurado juntar provas e ter reconhecido seu trabalho rural antes mesmo dos 12 anos de idade. Essa decisão foi proferida em uma ação civil pública e, em razão dessa decisão, na época, o INSS editou um memorando circular, a partir do qual começou a reconhecer até mesmo administrativamente, desde que juntadas as provas e levado ao convencimento do servidor, o trabalho rural ainda segurado anteriormente aos 12 anos de idade. Como a Leila disse, através dessa ação civil pública, ainda assim não era bem recebido e continuava na análise administrativa sendo aplicado as decisões e os pareceres dos juízes de que não era possível esse reconhecimento anterior aos 12 anos, então não se aplicavam, independentemente se havia prova ou não. Exato, então muitos foram os processos na tentativa desse reconhecimento e o STJ então trouxe recentemente esse entendimento, possibilitando aos segurados o reconhecimento de atividade rural antes mesmo desse limite que era comum ser aplicado de 12 anos de idade. Então o entendimento do STJ se baseou no fato de que o segurado ele já é prejudicado uma vez ao ter que exercer obrigatoriamente, como é comum no meio rural, ter que desempenhar esse trabalho infantil. Então, não seria justo com o segurado ele ser prejudicado uma segunda vez com o não reconhecimento desse trabalho para fins previdenciários. Então, embora a nossa Constituição Federal ela preveja o limite etário de 16 anos para que se faça aí a vinculação ao regime geral de previdência social, o STJ trouxe esse entendimento com relação ao trabalho rural, possibilitando ao segurado, desde que apresentadas as provas, o reconhecimento do seu labor aí a partir desde quando iniciou realmente a atividade. Claro que cada caso é um caso, vai depender das provas, mas aí nós sabemos, é comum as crianças com 8, 9 anos já trabalhar no meio rural, né, Mara? Sim, é muito comum isso, exatamente. Então, com essa decisão, os segurados que trabalharam na agricultura, anterior a esse marco etário de idade de 12 anos, podem buscar, então, o reconhecimento desse período para computar como tempo de contribuição. Exato. Podem então recorrer a esse reconhecimento desde que tenham provas que possam validar essa informação. E aquele que ainda não é aposentado pode requerer esse reconhecimento desse tempo, para fechar o tempo necessário de trabalho, e também aquele que já é aposentado, já está recebendo a aposentadoria por tempo de contribuição, mas exerceu atividade como trabalhador rural anterior a esse marco etário de 12 anos, pode buscar esse reconhecimento e posteriormente está pedindo um pedido de revisão, independentemente administrativamente, se faz o primeiro pedido e posteriormente judicial, caso o INSS venha deixar de reconhecer esse período. Então nós também vamos falar das provas, Leila, que podem servir e embasar esse reconhecimento desse período. O que acontece? Então, nós sabemos que muitas vezes as provas elas são escassas, até porque o tempo que se passa desde que o trabalho infantil ocorreu até hoje o segurado encaminhar esse pedido, mas o que pode ser verificado? As certidões de nascimento, por exemplo. Pode ser a certidão de nascimento do próprio segurado, onde constem os pais como agricultores na época, certidão de nascimento dos irmãos, também que sejam ali do período rural que se pretende comprovar, assim como outras provas, Mara? Histórico escolar, que comprova aí que o segurado que o segurado estudou em escola no meio rural, ficha de registro ficha de sócio do sindicato rural, em que os pais eram vinculados na época, onde conste ali o segurado como dependente.
E testemunhas, né, Mara? De testemunhas, isso no mínimo 3 testemunhas, né, que não tem nenhum grau de parentesco. Sempre importante frisar isso. Testemunhas que não tenham nenhum grau de parentesco e testemunhas que realmente tenham presenciado o trabalho, o desempenho do trabalho rural na época em que se pretende comprovar. Que não basta simplesmente a informação, eu sei porque eu conheci a família e eu sabia que eles trabalhavam porque eu conheço a história. Não basta só conhecer a história, é preciso que realmente as testemunhas tenham presenciado o trabalho rural para que seja válida essa prova como uma prova testemunhal. É isso aí, talão de nota de produtor rural, Exato. né? Como é menor de idade ainda, então escritura de terras, né? O registro, matrícula de imóvel, no caso, como era menor de idade, está no nome do pai, então talões de nota de produtor rural no nome do pai, então são eles documentos que podem comprovar, né? Isso. Mas não deixe de buscar o seu direito, independentemente de que não tenha todas essas provas, né? Então, como disse a Leila, a questão das testemunhas é uma prova muito válida, né, para o reconhecimento da atividade rural. Até porque não basta a apresentação de provas materiais, é sempre necessário que essa prova material seja confirmada pelo depoimento de testemunhas. Então fica aí a dica, se você já é aposentado, talvez seja uma possibilidade de revisar e aumentar a renda da sua aposentadoria. Ok, estamos encerrando então mais um vídeo para o nosso canal. Em caso de dúvidas, alguma pergunta que você queira deixar, pode deixar no decorrer desse vídeo e assim que possível estaremos respondendo. E estamos à disposição sempre que necessário. Até mais. Até mais.